Juro, é um dos vídeos mais difíceis, se não mais difícil, que eu vou fazer aqui no canal. Oi, meus amores, tudo bem com vocês, minhas lindezas? Espero que sim. Voltando para esse canal maravilhoso para mais um vídeo. Não, tô triste, eu só tô um pouco apreensiva porque é um assunto bem polêmico e bem difícil. E eu não queria estar falando sobre isso, mas Deus e o Espírito Santo têm me incomodado muito sobre esse assunto. Até viajei com a minha família e eu não conseguia nem dormir. Não consegui nem relaxar totalmente por conta desse assunto, né? Porque eu, como uma pessoa que atendo muitas pessoas e sempre trabalhei com pessoas, né? Sempre escutei muito pessoas. Trabalhei antes na parte da área da saúde, né? E vi muita coisa. E hoje, nessa cadeirinha aqui, se ela pudesse contar muita coisa fica aqui também, morre aqui. Então, eu vou compartilhar histórias com vocês que aconteceu com pessoas que eu amo, pessoas que eu admiro, pessoas que enfim, ou pessoas que foram apenas clientes, para vocês entenderem um pouco desse assunto. Mas antes de você assistir esse vídeo, antes de você já deixar aqui aquele comentário extremicista ou de ódio, tá? Escuta o vídeo até o final. Como eu posso dizer a palavra? Se desarme de tudo que você queira comentar, porque quando a gente fala sobre interrupção da vida, a maioria das pessoas fala, ah, tá, porque não foi com você. Ah, mas não é com uma filha sua, não é com um filho seu, entendeu? Calma, que eu vou chegar nesse ponto, tá? Se desarma, escuta o vídeo todo primeiro, e depois você pode dar a sua opinião, você é livre pra isso, ok? Mas vamos começar então. Bom, nos últimos dias, o assunto mais polêmico, assim, que teve na internet, né, um dos, que, por sinal, assim, mexeu muito comigo, mexeu com muitos brasileiros, né? E dividiu aí opiniões. Metade apoiou e outra metade não. Foi a menina de 11 anos que abortou um bebê de 7 meses, tá? Então, esse assunto foi bem forte. Eu não consegui mais dormir depois que eu vi ele. E depois vem Clara Castanho, uma atriz que eu acho incrível, que sofreu um abuso e teve que, né, também gerar um bebê e ela acabou doando. Então, eu vou linkar esses dois assuntos hoje, vocês vão entender o porquê das conexões dos dois assuntos, certo? Bom, começando pela menina de 11 anos, né? Primeiro eu quero ter toda empatia por essa criança, porque eu, como mãe de menina e menino, né, eu não sei o que passou na cabeça dessa criança. Eu até me emociono, porque agora eu tô falando como mãe, né? Então não consigo, assim, mensurar como que tá o psicológico dessa criança ou como vai ficar ali no futuro. Enfim, ela gerou um bebezinho, ela com apenas 11 anos, e o caso dela começou a ser apurado, e quando a criança estava com 7 meses, ela resolveu tirar. Não por decisão de si própria, porque ela é apenas uma criança, 11 anos, não só pela da mãe, mas, né, por trás aí teve muita coisa que a gente não sabe, inclusive a deputada Ana Carolina tá tentando apurar o caso, né, abriu uma CPI aí, a CPI do aborto da menina de 11 anos, onde ela já conseguiu 14 assinaturas para poder apurar o caso, porque senão muitos bebês ainda vão morrer, né? Mas Denise, você é totalmente a favor disso, a menina só tinha 11 anos, será que você aceita um negócio desse? Pois é, a mídia escondeu muita coisa. Uns falam que ela foi abusada, outros não, que ela tinha apenas relação com o filho do padrasto dela, que tinha 13 anos também, outra criança, e que isso acontecia dentro de casa, enfim, né, não foi um abuso de uma pessoa de maior que abusou de uma criança de menor. Mas enfim, independente se foi de uma forma consensual, mas independente se teve sentimento, se realmente foi um abuso, eram duas crianças, né? Não sabiam o que estavam fazendo e os responsáveis que tinham que se responsabilizar por essas crianças. Enfim, não estou aqui para julgar. Como eu disse para vocês, eu trabalhei com muitas pessoas. Essa cadeira, se pudesse falar, teria muitos assuntos, porque aqui pessoas deixam segredos, elas vêm fazer cabelo, vêm fazer maquiagem, mas acabam me contando muitas coisas. E a gente acaba querendo ou não, né, absorvendo e tendo mais empatia pelas pessoas, porque eu soube de pessoas que abortaram e hoje são totalmente arrependidas.
e tristes com isso, e é uma conturbação na mente que vocês não têm ideia, tá? Então, agora fazendo conexão com o caso, né, da Clara Castanho, acho que é isso. Ela foi abusada, né? Ela sim foi certeza de que foi realmente abusada. E quando aconteceu esse ato, ela tomou, né? Pelo menos ela deixou uma carta aberta lá no Instagram. Ela tomou a pílula dela no dia seguinte, né? Pra se proteger. E mesmo assim, quando ela foi descobrir meses depois, ela já estava grávida. Mesmo tomando pílula no dia seguinte. Pior que isso, né? Quando ela foi ver, ela já estava quase parindo. E com o psicológico muito abalado, que aí trouxe o gatilho de novo, de tudo aquilo que ela sofreu, né? Não consigo nem imaginar como mulheres ainda passam por isso. Meu Deus, como? Como tem gente que pode ver uma atrocidade dessa com uma criança ou com uma mulher mais velha? Enfim, é uma atrocidade, não deixa de ser, né? E aí ela descobriu, ela já estava quase parindo, então o psicológico dela muito abalado, ela decidiu dar a criança, né, pra adoção. Achei um ato lindo, confesso que, né, ela poderia abortado, que se a menina de 11 anos conseguir uma aprovação para ela poder abortar em um hospital com tudo legalizado, olha isso. Por que uma atriz com dinheiro não fez o mesmo? Já que ela sofreu uma atrocidade, a menina ainda estão apurando realmente se foi um abuso, né, ou se foram apenas duas crianças tendo relação sexual. Por que a Clara não fez a mesma coisa? Sendo que ela, né, sofreu realmente um abuso e ela poderia simplesmente ter ido lá e assassinado o bebê. A verdade é que tem muitas mães querendo um bebê. Mas, Denise, como as mães querem um bebê? Eu não ia querer um bebê que veio de um ato desse. Pois é difícil falar sobre esse assunto, gente, é muito difícil, porque às vezes nem tudo que tá errado, que parece que tá errado, tá totalmente errado assim. Denise, é doida, como você consegue ver um acerto nisso? Eu vou contar algumas histórias pra vocês que talvez abra a mente de vocês, porque eu convivi com pessoas que passaram pelos dois lados, tá? E talvez a mente de vocês expanda, porque às vezes a gente consegue pensar só dentro da caixinha. Eu trabalhei em um laboratório há uns anos atrás, né? E eu era assistente de médico, então eu posicionava a paciente para paciente fazer aí os exames, né, da mulher, transvaginal, enfim. Então eu ficava lá, o doutor ficava examinando, eu ficava do lado, anotando tudo para ele poder laudar, né? E eu posicionava a paciente, ajudava ela a descer da maca, enfim, eu era realmente uma assistente do médico. Até que um certo dia, chegou uma moça, tá, bonita, muito bonita. Esse laboratório que eu trabalhava era um laboratório, assim, que iam pessoas que tinham mais condição, né? Acho que eu posso falar o nome aqui, não tem problema, era o Fleury. E quando eu posicionei essa paciente, ela tava um pouco tensa, mas às vezes é normal, às vezes a pessoa não tá no bom dia. E quando ele foi fazer o exame transvaginal nela, falou assim pra ela: você acabou de ter um bebê, né? Acabou de sofrer um não foi sofrer um parto. Eu não lembro a palavra do exame, mas enfim, você acabou de ter um bebê. E ela começou a ficar em choque, começou a chorar, desabafou com a gente ali naquela maca, falando que ela tinha acabado de fazer um aborto. Não foi um aborto espontâneo, foi uma escolha que ela resolveu abortar. E, meus amores, o médico tentou ser, né, o mais coerente possível. Naquele laboratório nós éramos ensinados, né, a ser o mais, assim, coerente possível com o paciente, mas não ter tanto contato, até que vocês me entendem. E o doutor foi super coerente, falou pra ela, poxa, né, falou pra ela, assim, ficar tranquila, que tava tudo bem com ela, só dava pra ele entender que acabou, porque, né, fica diferente dos órgãos, enfim, ele como médico ter experiência nessa área, conseguiu identificar que tinha acabado de sair um bebê dali. E o método era o quê? Ele saía da sala, ele sempre fazia isso, né, como de costume, saía da sala e me deixava com o paciente pra paciente ficar mais à vontade, descer da maca e eu ajudá-la, né, enquanto ele ia laudando, ele ia pra sala do laudo. E nesse momento, quando o médico sai da sala e vai laudar, ela desaba, né, e mesmo a gente não sendo ensinado a ter muito contato com o paciente, ela me abraça e começa a chorar. E eu, claramente, né, fiquei abraçada com ela, e eu não lembro das palavras, tá, mas ela me contou depois que eu falei assim pra ela ficar em paz, porque Deus era o dono do perdão, né? E se ela tava se arrependendo de coração
Deus podia perdoá-la se ela realmente tinha se arrependido, né, de coração. E ela falou que ela estava muito arrependida daquilo que ela tinha feito. Porque ela, meus amores, diferente de outras mulheres ou da atriz Clara Castanho, ela não tinha sido abusada, ela era casada. Só que ela estava num momento muito difícil do casamento dela, né? E eu acho que o esposo dela não queria muito ser pai. E ela abortou por conta disso, porque ela estava numa fase difícil do relacionamento. E aí isso me faz pensar, quantas mulheres, se o aborto for legalizado, vão abortar quando elas estiverem num momento triste da vida, ou no momento que não estejam emocionalmente bem, ou no momento que elas não estejam num relacionamento tão bom, né? Simplesmente não vai ser porque a pessoa foi só violentada, mas também por conta desses motivos. Então, olha como isso é sério, né? Um abismo chama outro. Enfim, sem julgá-la, eu abracei. A gente trocou telefone uma das outras, que eu falei que eu ia orar por ela. Às vezes Deus coloca você em alguns lugares, em alguns trabalhos, você não entende por quê, né? Hoje eu olho e falo que eu sou totalmente área da beleza, por que eu trabalhei na área da saúde? Às vezes a gente é somente uma peça para ser luz na vida de alguém, né? Hoje eu consigo entender assim. Porque foi um trabalho que eu sofri muita perseguição, embora a empresa seja incrível. Não perseguição da empresa, mas perseguição de uma funcionária que me perseguia lá. Então, a empresa era incrível, mas eu tinha essa perseguição e depois hoje eu entendo por quê, né? Mas enfim, a gente trocou o telefone, eu e essa paciente, ela foi embora, né? Ela foi um pouco mais confortada e eu lembro que ela falava uma coisa assim, ela falava uma palavra que mexeu muito comigo. Ela falou, e se eu nunca mais conseguir gerar? E se Deus me castigar por isso? Né? Esse era o maior medo dela, e ela não sabia como contar pro marido, enfim. Gente, foi assim, eu saí daquele dia muito mal daquele laboratório. Eu realmente orei muito por ela, Aí teve um certo dia que ela voltou no laboratório e falou que ela estava fazendo tratamento para conseguir engravidar de novo. E aí depois passou uns meses, nesse dia ela falou assim, eu ainda vou te contar, né? Eu ainda vou te contar, se isso acontecer eu venho aqui te contar, ela falou desse jeito. E aí, como a gente tinha telefone, um dia, na época não tinha WhatsApp, muitos anos atrás, chegou um SMS pra mim, falando assim, querida Denise, obrigado por aquele dia, você ter sido uma pessoa de luz na minha vida. Eu não sabia com quem desabafar, eu não sabia como contar pra alguém, mas naquele dia eu senti o perdão de Deus e hoje eu quero dizer pra você que eu estou grávida. Juro, eu tava no ônibus indo trabalhar. Quando eu recebi essa mensagem, eu chorei tanto, mas tanto. E depois ela foi me atualizando, falou que ela já tava de quantos meses. E foi me contando, né, o que tava acontecendo, que o bebê tava muito saudável. Enfim, eu fiquei muito, muito feliz. E o que eu quero dizer pra você? Que às vezes as pessoas, elas são extremistas, né? Às vezes, ainda mais nesse mundo cristão, né? Se uma pessoa faz um negócio desse, a primeira coisa que a gente faz é tirar a pedra e falar, essa pessoa não vai pro céu, né? Mas eu quero dizer pra você que o arrependimento de alma é uma coisa que mexe muito com Deus, quando você se arrepende de alma. E eu não queria nem fazer esse vídeo, meus amores, porque eu acho que é um vídeo tão delicado e traz gatilhos em quem já fez isso, né? E eu conheço pessoas que já fizeram isso e quando eu vi esse assunto, falei, Deus, eu não quero tocar nesse assunto, porque vai mexer com essas pessoas, né? Vai trazer à tona dores que elas têm do passado e eu posso machucá-las, né? E essa não era a intenção, mas eu sei que se alguma dessas pessoas estiverem assistindo esse vídeo e elas forem realmente espirituais, estiverem sendo perdoadas por Deus, elas vão entender que eu precisava ser obediente, né? Essa foi uma história dessa cliente incrível que gerou, depois conseguiu ser feliz, que se arrependeu de alma, teve um término feliz. Mas tem outro que não teve um término tão feliz. É de uma outra pessoa, por isso que eu falo pra vocês conversarem com quem já abortou, meus amores. Tem mulheres que até hoje ainda não geraram e tem problemas, né, no útero, tem várias coisas e o maior medo e dor delas é não gerar de novo. Por que, né, que eu fui interromper? Por que eu fiz isso? Pessoas que foram abusadas, tá? Também. Não só tô falando de casos de relacionamento que não estavam bom. Que fez na hora da raiva, né? Porque eu entendo super, não julgo, porque eu não consigo imaginar uma atrocidade dessa comigo ou com uma filha. E na hora você ficar realmente abalada e não querer, né,
que essa criança faça parte de você, porque a gente consegue ligar uma criança a um relacionamento de amor, né? Quando dois corpos que se amam se unem e geram uma vida. E é muito, amores, é muito delicado esse assunto, mas a gente tem que falar sobre isso, porque o Espírito Santo tem me incomodado muito, né? Quando começou a aparecer esse assunto à tona pra mim, eu comecei a sentir várias coisas, né? Pensando nessas pessoas que já passaram por isso, ou que já abortaram. Como é difícil, porque quando eu era criança, minha mãe conta que ela falou, filha, eu nem tenho todas as roupinhas suas, eu queria ter tido várias roupinhas suas, mas eu dei pra uma moça que ela sofreu um abuso e ela teve uma bebê e ela não conseguia cuidar da bebê, ela não conseguia tocar na bebê. E essa bebê ficava sem roupa, ficou sem enxoval, e era tipo uma vizinha dela, sabe? E ela começou a dar todas as minhas roupinhas. E também, como que a gente vai julgar uma mulher dessa? Né? Que ela olha para um bebê e tem vários gatilhos, então eu entendo quando uma pessoa quer doar um bebê. Tem gente que julgou sua mãe porque ela doou o bebê, porque ela não criou, né? Sempre vai, esse assunto vai dividir opiniões, sempre, gente, sempre vai ter. E cada pessoa tem uma mente, cada pessoa, né, passou por um assunto. Como eu passei isso com muitas pessoas, então eu consigo entender sempre os dois lados, né? Mas por que daí entendendo os dois lados? Você ainda é a favor da vida. Vamos lá na Bíblia agora? Se você for olhar na época de Moisés, né? Se você já leu a Bíblia, você sabe que ele era aquele menininho do cestinho. Na época que o rei mandou matar as crianças, né? E a mãe foi obediente, colocou Moisés no cestinho. E muitos anos, né? Depois ele foi libertador do Egito. E éramos para ser escravos. E graças, né, a esse ato da mãe, né? Abrir mão e salvar o filho, colocar ele, falou, Senhor, seja feita a tua vontade. Ela não permitiu que matasse o bebê, então ela preferiu colocar ele no cestinho no rio. Ele foi parar do outro lado do rio, foi parar, né, na mão da princesa, e ela precisava de uma ama de leite. E quem foi a ama de leite de Moisés? A própria mãe, porque a irmãzinha dela, né, a irmãzinha dele, de Moisés, Miriam, foi acompanhando o cestinho. Eu amo essa história, gente, eu amo. Foi acompanhando o cestinho até ela ter certeza de que aonde que o irmãozinho dela ia parar. Então ela foi seguindo, e aí ela viu que o Moisés foi parar, né, nas mãos da princesa, e ela foi e falou pra princesa que conhecia uma mulher, né, que era ama de leite. Muito sábia a menina, foi chamar a própria mãe. E ela foi ama de leite de Moisés, não só ama, depois foi paga pra poder criar ele, e depois tomaram ele dela, e a gente já sabe o resto da história, que ele foi criado no Egito, depois ele, né, tomou nota daquilo que Deus, ele entendeu depois que ele não nasceu para ser um príncipe e se acomodar no castelo, mas que sim, ele nasceu e aquilo era a missão dele, né, passar por aquele castelo para ele poder ter poder para um dia libertar o povo da escravidão. É forte isso, né? Assim como a história também de José, que foi vendido pelos próprios irmãos. Ele não merecia ser vendido, pensa, pelos próprios irmãos. E depois ele foi aí também, né, libertador. Vocês têm noção, nos maiores heróis da Bíblia, eram pessoas que eram para ter sido mortas e viveram, né? Jesus é o maior exemplo disso. Ele não merecia sofrer numa cruz, não merecia todo o sacrifício, né? E ele passou por tudo aquilo para poder nos libertar. Deixa eu falar uma coisa para vocês que agora é forte. O diabo, ele tem uma astúcia muito grande, né? De matar os bebês, não é só de agora, é lá do passado. Porque ele quer matando um bebê, ele não tá matando só um bebê. E causando um trauma numa mãe futuramente. Porque se você conversar com uma mãe que abortou, porque ela quis e depois ela se arrependeu, é muito triste a história. Mas ele quer que isso aconteça, que o aborto seja liberado de uma forma banal, porque muitas obras não vão nascer. Imagina se você hoje não tivesse nascido, porque é fácil também a gente falar, porque não é com você, não é com um filho seu, mas também é fácil. Vocês já viram como que é uma criança que é morta na barriga da mãe? Essa deputada contando, mostrando, você vendo vídeos, é sério, é aterrorizante. Gente, um bebê de 7 meses é um bebê
formado. Quantas crianças nascem de 7 meses, né? Porque nascem aí prematuras. É um bebê formadinho. Ele tava esperando criar peso, né? A deputada perguntou se pra criança, você aguentaria mais 2 meses, né? Aguentaria mais um pouquinho? Porque o bebê teve que ser tirado dela, gente, de qualquer forma. De qualquer forma, né? Ela ia ter o bebê, ela teve que ter o bebê, teve que dar à luz, só que a um bebê morto. E eu não tô falando que essa mãe era obrigada, tá, a ficar com essa criança. Ela poderia ter, né, dado pra adoção, mas se de qualquer forma a menina teve que passar por esse trauma, a criança teve que ser despedaçada. Quantos bebês são abortados? Ou eles são sugados por uma máquina, né, e têm que ser despedaçados, ou uma injeção que é dada na barriga da mãe, que entra na testa da criança, a mesma injeção que é usada no corredor da morte nos Estados Unidos. Imagina a dor, até essa criança ter um trauma e morrer. Gente, imagina a dor dessa criança. Então é fácil a gente falar se não foi nós que fomos abortados e passamos pela dor. Porque o bebê também sente dor, tá? Ele não tá fora da barriga, mas ele tem sentimentos, né? Ele também sente. Enfim, esse é o plano de Satanás, tá? Infelizmente, coisas boas acontecem pra pessoas ruins e coisas ruins acontecem pra pessoas boas. Existe um mistério aí, a gente tem coisa que a gente só vai saber lá no céu, né? Mas é fazer do limão uma limonada. Eu sofri um relacionamento totalmente abusivo, né? Esses dias meu filho falou assim pra mim: mãe, nossa, como você e meu pai foram casados, vocês não tem nada a ver um com o outro, né? Como assim, né? Eu falei: filha, a gente realmente não tem nada a ver, mas eu entrei no consenso de que tinha que ter nascido você. Aí ele, como criança, né, falou assim: mas se eu tinha que nascer, por que tinha que ser de um relacionamento assim, mãe? Poderia ser de você e do Johnny, que doideira, né? Ele falando pra mim, na simplicidade de criança, né? Eu falei: filho, porque se tivesse nascido você, de mim e do Johnny, né? Você não seria você, seria outro bebê. E eu falei assim, então eu entrei no consenso de que, tipo, eu tinha que ser você tinha que nascer, esse relacionamento aconteceu com seu pai só pra você poder nascer. E aí Deus falou no meu coração, né? Porque a gente pega traços dos nossos pais, né? E, por exemplo, eu, quando era casada com o pai dele, sofri esse relacionamento abusivo, emocional, psicológico, né? Agressivo. Então imagina se eu tivesse tirado meu filho, porque grávida, eu sofri isso, tá? Grávida. Eu tivesse falado assim, não, eu não vou ter esse filho dele, não. Porque, gente, ser abusada é horrível. Mas sofrer um abuso dentro de um relacionamento, vocês também não têm noção como é horrível. E você saber que você vai ter um filho com aquela pessoa, você vai ter uma ligação pro resto da vida. Porque a pessoa que te abusou some, mas o abusador, que é o seu marido, é forte. Você vai ter sempre um vínculo, ele sendo o pai do seu filho. Mas enfim, né, eu não tirei meu filho. Se eu tivesse tirado meu filho, isso, né, e respondendo a pergunta do meu filho, Deus falou no meu coração assim: fala pra ele que ele precisava ser nascido do pai dele, porque ele tem muitos traços, não fisicamente, não só fisicamente, mas ele tem alguns jeitos, né? O meu ex-marido é um pouco impulsivo, o meu filho também um pouco. E aí eu falei: filho, quando você for liberto dessa sua impulsividade, dessas coisas, quando você entender o seu chamado, você vai entender que você precisava ter sido nascido desse relacionamento para você ajudar as pessoas que são parecidas com você. E ele ficou assim, uau, sabe? E eu também fiz uau, porque aquilo veio na hora pra mim. Nem eu tinha entendido por que eu fui casada com o pai dele naquele momento Deus falou no meu coração. Então, daquilo que você fez de errado, ou você sofreu na sua vida, quando você pega aquilo, você faz o seu chamado, você entende o recado de Deus. Porque hoje, eu vou dar o meu exemplo, eu que sofri todo esse relacionamento, hoje eu já perdoei o pai dele, né? Liberei o perdão pra ele. E entendi que tudo que ele sofreu também é porque a história dele também é muito forte, né? Do meu ex-marido. Eu admirava muito a minha ex-sogra, porque ela não podia gerar, ela engravidava e perdia os bebês. Engravidava e perdia. E até que um dia o Samuel chegou pra ela, né? Ela adotou ele de coração, corpo e alma. Foi uma mãe incrível pra ele. E eu fico pensando que se a mãe dele tivesse o abortado, que ela teve, a mãe teve a verdadeira dele com 15 anos, ele não foi o melhor marido pra mim, não foi mesmo. Mas como filho, ele foi o filho que
ela queria, ele era muito amoroso com ela, né? E ele foi a felicidade da mãe dele. Então eu penso que ela não teria tido essa felicidade se tivesse abortado, né? O filho que a história é muito linda, gente. Ela acolheu ele dentro da barriga, né? Então hoje, estudando um pouco sobre pessoas, estudando um pouco, né, sobre o ser humano, eu consigo perdoar ele mais ainda, porque imagina a confusão, né? Porque muitas coisas que acontecem com você hoje na sua vida é porque você sentiu dentro da barriga da sua mãe. E eu entendo que às vezes aquela confusão, aquela bipolaridade toda dentro dele, vai saber o que a mãe dele, né, verdadeira passou. E às vezes ele era uma pessoa boa, às vezes era uma pessoa agressiva. E essa confusão, porque ele teve muito a parte da criação da mãe amorosa, mas também da mãe que não queria ele de jeito nenhum. Então hoje eu consigo perdoar mais ainda, né? E aí foi quando eu falei pro meu filho que a gente tem um chamado. E quando a gente entende isso, né, a gente aproxima essas pessoas de nós. Então eu, por ter passado um relacionamento difícil dentro da igreja, ter terminado um relacionamento e ter casado de novo e ter sido muito julgada por isso, né? As pessoas que não conheciam a história me julgaram muito, mas hoje essas pessoas que passaram pela mesma história que eu, são as pessoas que mais se identificam comigo e mais eu consigo ajudá-las, né? E quando eu sofri tudo isso, eu não entendi o porquê. Mas hoje eu entendi que eu precisava passar por esse processo ruim pra poder ajudar outras pessoas. Porque eu não merecia, se você parar pra ver, eu não merecia isso, né? Eu casei ali dentro da igreja, bonitinha, com uma criação bonitinha. Os meus pais me criaram bonitinho. Então eu não precisava ter passado por tudo isso. E eu questionava muito Deus, por que eu passei por tudo isso? E às vezes você passou por muita coisa, você não entende o porquê. Você questiona Deus, mas lá na frente você vai entender e você vai fazer disso o teu chamado. Quando você fizer daquilo que te mais fez sofrer o seu chamado, você vai entender que você pode ajudar a curar muitas pessoas. Enfim, meus amores, eu me sinto muito mais aliviada em cumprir aquilo que Deus colocou no meu coração, né? Que é contar pra vocês o plano, né, do diabo, porque se isso for banalizado, eu entendo que cada caso existe um caso, né? Estamos falando de uma criança aí que tinha 11 anos de idade e foi gerar outra vida. E ela tinha, tá, a capacidade para poder gerar, ela tinha passado por uma médica, a médica falou que daria para fazer o parto dela, tanto que foi feito, né? Mas com a criança morta, infelizmente. E eu tô achando incrível essa deputada apurar esse caso, porque como que a menina abortou num hospital todo legalizado, tudo certinho? Porque, infelizmente, teve, acho que uma outra deputada, foi ministra, uma coisa assim, que, por ser feminista, começou a meio que coagir ela. Ela falou, não, vamos tirar o bebê, então temos que tirar o bebê. E essa deputada, Ana Carolina, ela foi totalmente contra, né? Por isso que ela tá abrindo essa CPI, porque ela não concordou com isso. E quando foram ver, já tinham meio que coagido a mãe e a filha. E os médicos se sentiram coagidos, porque, né, veio lá de dentro. Eles falaram assim, não, a gente vai ter que fazer, né? Tá vindo dos grandão a liberação pra gente poder fazer. E se sentiram coagidos e fizeram. Por isso que ela tá abrindo essa CPI pra apurar mais. E vai aparecer muita coisa, gente. Então, se infelizmente isso for banalizado, muitas crianças não vão nascer, muitas obras não vão nascer, né? Porque as feministas têm mania de falar assim, meu corpo, minhas regras. Quem é espiritual vai entender que não é meu corpo, minhas regras. Quem é espiritual vai entender que meu corpo é corpo e morada do Espírito Santo. Será que nessa casa que habita o Espírito Santo, que é o meu corpo, ele aceita eu matar uma vida dentro de mim? Isso é muito forte, né? Mais uma vez aí, pedindo com todo respeito a quem já fez isso e se arrependeu. Mas, se você já fez isso e se arrependeu, usa isso para você usar como seu chamado, para você acolher e conte para outras mulheres, né? Como isso é muito difícil, porque quem passa por isso sabe que depois fica uma acusação. Ontem eu tava lendo um comentário de um menino contando que uma amiga dele já abortou e ela se arrepende muito. Ela falou, gente, fizeram uma atrocidade comigo e eu fiz outra com alguém, eu paguei o mal com o mal. É forte, gente. Eu, como mãe de um menino de 13 anos, né, que a menina teve relação com um menino de 13 anos. Pra mim, o meu filho é uma criança. E eu, como mãe de uma menina, eu consigo entender também o lado de uma mãe, mas consigo também entender o outro lado, entende? Então, tenho empatia pelas pessoas. Eu só fico pensando nessa criança de 11 anos
que teve que só seguir, né, o que foi ditado pra ela, e como que vai ser ela no futuro, e com essa repercussão que tudo isso levou e tomou, como que isso vai surgir na mente dela, porque tudo isso se tornou público. Será que as feministas vão estar lá no futuro pra quando ela estiver chorando, sofrendo com tudo que ela passou, e quando vier as acusações, será que vai ter alguém pra defender? Ou as feministas fazem isso só pro seu próprio ego? É forte isso. Repense, tá? Ore por essas pessoas que sofreram por isso, por essa maldade, né? Por essa atrocidade, que os anjos de Deus acampem sobre a família de vocês, sobre todas as mulheres, sobre todas as crianças, meninos e meninas que sofrem abuso, que, né? Que infelizmente ainda vai acontecer. A gente não quer mais. Esse mundo não é nosso, e aqui jaz o maligno, né? E a gente precisa fazer coisas boas, atos bons, pra gente alcançar o céu, porque lá não vai ter nada disso. Certo? Foi um vídeo muito difícil, mas me sinto aliviada por ter feito ele e ter contado um pouco da história pra vocês e o que Deus colocou no meu coração, né? Pra falar pra vocês que cada caso é um caso, mas não, por favor, não apoiem legalizarem, porque vai virar, infelizmente, algo banal, que na hora da raiva a gente vai acabar, né, as mulheres vão acabar fazendo, e depois vai ter um arrependimento muito grande, e obras, e pessoas, e anjos de Deus que precisam nascer, não vão nascer. Esse vídeo era pra ter sido uma live, né, eu coloquei lá no meu Instagram, se vocês preferem um live ou um ao vivo, ou uma live ao vivo, ou um vídeo gravado no YouTube. 66% das pessoas pediram um vídeo gravado no YouTube. Por um lado eu gostei, porque é um vídeo que eu consigo fazer com calma. Na live eu acho que tem um pouco mais de interação, mas talvez eu me distraísse mais. Enfim, depois se vocês quiserem a gente pode fazer uma live falando sobre esse assunto, mas... ó, juro, parece que saiu um peso no meu coração. Se você não concorda com o que eu disse, tudo bem, né, eu vou aceitar. Mas eu não podia ser hipócrita e guardar e reter aquilo que Deus colocou no meu coração, né? A gente tem que ser obediente, tá? Mas sempre tentando entender todos os lados, e a nossa missão, pelo menos a minha, é sempre cuidar do ser humano, né? Pra que ele seja uma pessoa melhor. E esse vídeo é sobre perdão também, né? Não é sobre não interrompa a vida, mas é sobre perdão. A Clara, essa atriz, ela deu esse bebê. Gente, eu fico imaginando que se essa criança, mesmo com toda essa atrocidade, eu não consigo entender outra coisa que não era pra essa criança nascer, porque ela tomou a pílula do dia seguinte. Ela fez todos os procedimentos. E quando ela foi descobrir, ela já estava quase parindo. E ela deu pra uma família que queria muito um bebê. Tem coisas que a gente não entende por quê. E a gente vai entender só lá na frente. Eu só espero que ela seja amparada, né, que ela seja cuidada como ela merece, e não seja, né, julgada mais, porque também essa história tomou uma repercussão, não era pra ser pública, e se tornou, né, como sempre as pessoas desrespeitando as outras. Acho que quando alguém te conta um segredo, você tem que guardar e acabou. Mas enfim, é isso, tá? É sobre não apoiar isso, é sobre perdão, é sobre você se perdoar em primeiro lugar. E seguir em frente e ajudar outras pessoas sempre. Se você gostou desse vídeo, deixa muito o seu like do amor, tá? Se inscreve no canal. Aqui a gente fala sobre beleza, mas também beleza da alma, tá? Quem sabe esse não se torna o primeiro quadro daquele quadro que eu sempre quis trazer aqui pra vocês, que é o Cuidando da Alma. Porque a gente tem que falar sobre beleza, mas não só a beleza fisicamente, principalmente a beleza da alma. Porque se você é uma pessoa boa dentro do seu coração e da sua alma, reflete por fora e você se torna uma pessoa mais linda ainda. Beijos no coração de vocês. Mas eu volto com muito mais novidades e outros vídeos sempre, tá? Bye!